Meus lords e minhas ladies, voltei. Voltei com o quê? Nosso quadro querido Herói da Semana. Essa semana, nós temos a opção de escolher 2 heróis, né? Dentro do nosso evento Senhor Supremo Global. Então, eu optei por falar sobre o Cedric, já que a gente já tem vídeo da Caroline. Então, se inscreve, deixa seu like, compartilha, ajuda nosso canal a crescer, que assim eu consigo trazer mais e melhores conteúdos para vocês. Muito obrigada por estarem assistindo e vamos pro vídeo. Meus lords e minhas ladies, estamos tendo a semana do Senhor Supremo Global mais uma vez. E vocês sabem que como prêmio final a gente consegue fragmentos ou da Caroline, que já tem vídeo aqui no canal, ou do Cedric. Aliás, se você é novo no canal, compartilha esse vídeo, dá um like, ajuda a gente a crescer, faz um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo que você puder que ajuda bastante, tá bom? Agora continua aqui com a gente. Então, vou apresentar o Cedric. Vocês estão olhando pra ele e eu sei que de cara vocês já sabem quem ele é inspirado, né? Ele foi inspirado no Motoqueiro Fantasma. Essa coisinha bita, né? Ele era um herói de quadrinhos muito famoso, que ficou mais famoso ainda quando saiu o filme do Nicolas Cage. E cá entre nós é um filme que é muito criticado, mas eu gosto. Como eu não era fã dos quadrinhos, eu não tava esperando nada demais, eu achei legal o filme, os dois filmes. Mas, enfim, vamos voltar ao Cedric, porque as coincidências começam e acabam na aparência mesmo. Bom, eu tô na minha conta secundária, onde meu Cedric já tá mais 2. E lembrando que, quem segue no canal já sabe, mas se você for novo, eu foquei em pugilistas. E o Cedric é um pugilista. You're not on my list yet. Oh, wait. I wrote it on the back. Ele tem uma das vozes mais legais do jogo, né? E ele fala, você ainda não está na minha lista. Aí ele, não, peraí, eu escrevi seu nome do lado de trás. Ou seja, ele tem uma lista que ele sai seguindo, e isso também lembra um pouco o Motoqueiro Fantasma, só que agora, contando a história deles, vocês vão ver que é bem diferente. Ele é um demônio, da classe dos demônios, tá vendo ali, por isso que ele é roxinho. Ele é pugilista. E ele é um herói bastante ofensivo. Ele ajuda bastante a dar dano. Agora vamos ver a história. A cotação dele é a mesma que tem na fala dele, né? Você ainda não está na minha lista. Ah, peraí. Vou escrever na parte de trás. E começa meio... Desculpa. Começa meio poético a história dele. E eu quero que todos vocês, meus lords e minhas ladies, e nesse momento meus meninos e minhas meninas, tomem cuidado. Tem coisas que parecem românticas, mas não são. A história do Cedric é uma delas. Vocês vão pensar no começo, que lindo, ele se apaixonou por ela. Não, ele é um demônio, gente. Ele é um serzinho bem agressivo, egoísta, que só pensa em si mesmo. Como diria Molejo, não era amor, era cilada. Mas vamos lá. O ar gelado, o céu depressivo, o oceano escuro e sem fim. O barco solitário à deriva distante. Uma oferenda de branco. Os olhos solitários da garota. Esta cena estava profundamente gravada no coração do recém-nascido demônio Cedric. Sim, os demônios já nascem adultos, né? E o Cedric recém tinha nascido quando chegou essa moça para ser uma oferenda, um sacrifício, né? Para o Lorde Demônio. Os caídos gradualmente aumentaram e as pessoas de Helheim finalmente perceberam que o demônio tinha chegado. Eles escolheram a dedo a oferenda, tentando ganhar o perdão do Lorde Demoníaco. Ou seja, eles pegaram e pensaram, se a gente escolher uma menina, sei lá, muito bonita, muito boazinha, mas ela vai agradar o Lorde Demônio e ele vai nos deixar em paz. Ah, coitados. A garota veio pelo mar com as orações das pessoas e foi para o trono de gelo sozinha. Então, deixa entender, né? E é legal de ler essas histórias que a gente fica entendendo melhor a grande história de fundo do jogo. Então, tem um senhor demônio supremo que senta num trono de gelo. No topo do enorme iceberg, Cedric seguiu o Lorde Demoníaco e olhou a humana com curiosidade. Ele recém tinha nascido e estava curioso sobre tudo, ou seja, ele era um bebê.
Bebê demônio. Tudo quer mexer, tudo quer saber. O Lorde Demônio não ia parar por ali, é claro. Ele colocou a menina numa gaiola de espinhos e a torturou por diversão. Quando o Lorde Demônio saía, Cedric frequentemente visitava a garota. Ele olhava a garota na gaiola apenas com curiosidade, como se fosse um humano olhando uma formiga. Você pode me falar sobre os humanos? Cedric perguntou. Daí em diante, a garota contou uma história para o Cedric a cada dia. Sua voz lenta e rouca reverberava pelo salão vazio. Ela contou a eles sobre mães e crianças, casais e irmãos, dever e virtude. Cedric estava completamente viciado em suas histórias. Seu vestido sangrento já estava destruído pelos espinhos. Ela já estava definhando, como um rouxinol à beira da morte. Antes de sua morte, o Lorde Demoníaco a trouxe diante dos humanos e acendeu uma fogueira. O fogo lambeu sua saia e o rouxinol virou cinzas. Não falei meio poético? Depois disso, ele, no caso Cedric, começou a se focar em necromancia. A alma dela poderia ser encontrada e poderia continuar lhe contando histórias, se ele conseguisse se tornar forte o bastante um dia. Com essa expectativa, Cedric abriu mão de sua beleza demoníaca, ou seja, ele era gatão, ele não era desse jeito. As chamas das almas, surgiram do seu corpo, e a aparência dele se tornou gradualmente mais próxima de um necromante. Carne morta e ossos expostos. Ele se tornou cada vez mais poderoso e já era capaz de deter e obter mais e mais espíritos. Mas estranhamente ele não conseguia encontrar a alma da garota. A influência demoníaca corroeu toda Helheim. Nuvens escuras cobriam o sol, e as névoas se espalharam. Cedric correu pela eterna noite, deixando uma sombra azul, e muitas almas confusas, recitando um canto fúnebre para trás. A essa altura, Helheim era um verdadeiro reino dos mortos. As almas e os corpos dos caídos tinham morrido, e os fantasmas que não tinham sobrevivido à mutação estavam flutuando por todas as partes. Aqui eu vou abrir um parênteses. Se você não entendeu exatamente o que aconteceu, eu recomendo antes desse vídeo você dar uma paradinha e ver a história do Baron. Também está aqui nos Heróis da Semana. E ali explica, eu vou fazer um resumo rápido, mas que os caídos, esses que a gente luta no mapa, eram humanos que foram corrompidos pelo demônio. Então, é disso que ele está falando. Esses mesmos caídos já estavam morrendo, quer dizer, Porque o negócio estava decadente. Mas enfim, o Cedric procurou por toda parte, cada centímetro, e não achou a alma que ele queria, que era a alma da menina. Quando caiu a chuva de meteoros dos caídos, Cedric também viajou a Stilland. E também tá essa referência em outros heróis que vieram de Stilland. É um país lá dentro do mundo do jogo. Ele ouviu que uma lâmina matou milhões de pessoas e que tinha a habilidade de invocar espíritos lá. Essa era uma das 13 relíquias vampíricas, o abate. A gente falou sobre relíquias vampíricas pela primeira vez no vídeo do Edward. Qualquer coisa você dá uma olhadinha lá. Se isso era verdade ou não, ele precisava pegar o abate para ajudar a encontrar a garota. Ele ia preparar uma gaiola ainda melhor para ela se a encontrasse. Ou seja, ele quer achar ela para aprisionar ela. Estilo Sherazade, contar histórias para sempre, Olha que horror. E a história dela não queria morrer. Então, esse querido, para não dizer esse desgraçado, é o Cedric. Mas ele é um bom herói para se ter. Aqui tem um acordado dele, que vai influenciar diretamente nessa pontuação, de ataque, defesa e pontos de vida. Os talentos dele tem o golpe tático, que todo mundo tem, mas apesar dele ser pugilista, ele aumenta o poder de tropa da gente, PV da tropa, e o interessante é esse, atacando a mansão. Ou seja, esse é aquele herói que você vai guardar num potinho pro dia que você estiver caindo no PVP com alguém. Então, em guerra contra a aliança, tá na guerra dos tronos, alguma coisa, Cedric na parada. Porque ele te ajuda a atacar a mansão dos outros.
tá bom? Habilidade de fúria. Recuperação de fúria média. Isso é bom, quer dizer que o azulzinho enche em velocidade média. Colheita de alma. Causa 360% de dano ao alvo. Tá vendo que ele tá segurando um negocinho preto aqui? É uma foice gigante. Então, ele pega, gira essa foice e causa 360% de dano ao alvo. Penitência. Melhoria da habilidade de fúria. Desencanta o efeito negativo do alvo e reduz sua fúria em 45%. Digamos que você tá lutando contra a Cheryl. A Cheryl não congela a gente? Então, com o poder dele, ele corta esse congelamento da Cheryl, por exemplo. Mas, gente, de outros também, que a Cheryl foi a primeira que eu lembrei. E reduz a fúria do alvo. Então, quer dizer, se o cara já estava carregando o poder dele de novo, vai perder quase metade da fúria dele, que vai cair em 45%. Tortura da alma. Melhoria da habilidade de fúria. Reduz o bônus de cura de todos os inimigos em 45% por 4 rodadas. Então o cara tá lá todo pimpão com a Ofélia ou a Sabena dizendo: ah, tudo bem, pode me bater que eu curo. Tu vai e joga a tortura da alma. O cara não vai curar tão rápido por 4 rodadas. Olha que delícia. Sugar alma. Melhoria da habilidade de fúria. 65% dos danos causados ao alvo serão convertidos em ponto de vida. Então, literalmente, sabe tipo a vampira dos X-Men? Que ela encosta no cara e o cara fica quase morto e ela pega o poder dele? É isso. Você vai lá e o dano que o cara te der, você vai transformar em ponto de vida pra você. Que nem também uma boneca voodoo, a Queen do Coven, no American Horror Story. É isso. Você bate em você e devolve vida pra você. Sensacional essa habilidade, né? E se você conseguir colocar ele na estrelinha vermelha, aqui, ó. Depois que tiver mais 5, desbloquear a Flama da Alma. A Flama da Alma aumenta a chance crítica em 32%. Chance crítica é quando você bate e o cara morre. Vamos ver esse menino Cedric na prática? Bora lá, entrei na arena. Vamos tentar encher a fúria do Cedric. Então, um pouco de paciência aí, meu povo, pra eu juntar os roxinhos. Ó, conseguimos. Vamos marcar um alvo. A gente sabe que ele atrapalha o poder de cura, né? Então, vou marcar o Ofélia. E a gente sabe também que ele diminui a fúria da galera, né? E rouba ponto de vida. Então, vamos observar o azulzinho da Ofélia e os pontos de vida dele, ó. Ele tá com 1573. Vamos lá ver? Tanto que eu vou curar depois com a habilidade da Sabena pra ver só a habilidade dele. Subimos para 1998, olha só. E a fúria da Ofélia, ó, foi-se, assim como boa parte da vida dela. Então, gente, era isso que eu queria para mostrar, é isso que tinha para hoje. É uma boa opção, mas aí você tem que ter uma formação voltada para pugilistas ou então focada no PVP, né? Porque você quer sangue. Vai ter mais um outro vídeo essa semana ainda. Muito obrigada por assistir até aqui e aproveita o jogo. Bom jogo!